Galera, que jogaço entre João Fonseca e Prismat, uma virada histórica na segunda rodada de Roland Garros, onde João Fonseca estava perdendo por 2-0 e vira por 3-2 e um jogo extremamente técnico, mental, físico, porque 5 sets em Grand Slam não é brincadeira, e ele conquistou uma vitória importantíssima, avançando para a terceira rodada, e mais importante, defendendo seus pontos, porque no passado ele tinha chegado na terceira rodada, vai enfrentar o Novak Djokovic, e aí fiz uma análise aqui bem legal, muito boa, para a gente analisar e ver aonde que mudou, como é que foi essa virada, onde teve maior destaque entre relação entre o Fonseca e o Prismat. Tá bem legal o conteúdo e vou mostrar para vocês agora, apenas só depois da vinheta. Uau. Então vamos lá, falando do primeiro set, cara, o primeiro set ele começou muito parelho entre os dois, né? E o João Fonseca começou bem, fechou os 3 primeiros games sacando com 40-0, 40-0, 40-0. O Prismat também fechando ali com tranquilidade, com 40-15, sem chance de quebra para o João. Quando chegou no 4-3, o João ia sacar para empatar o 4-4 e aí o Prismat acabou ali conquistando ali uma oportunidade de breakpoint e acabou fazendo ali seu 5-3 e depois sacou para 6-3. Em uma análise aqui, uma resumida do primeiro set, o Prismat estava muito bem, cara, assim, sacando muito, dando muito winner, poucos erros não forçados, era muito mais mérito do Prismat do que o João Fonseca, que estava jogando muito mal, sabe? Claro, tinha seus gaps ali, alguns erros, mas assim, era extremamente meio que assustador, assim, como o Prismat estava jogando. E eu não sei se vocês passam por isso também, mas eu fico com uma sensação que às vezes o João Fonseca pega uns adversários nível ranking 70, 100, 150, e os caras fazem um jogo absurdo, assim, jogam o jogo da vida contra o João Fonseca. Eu lembro aquele jogo contra o Atamani também, os caras não erram nada, acertando tudo, um nível altíssimo, e a sorte é que esses jogadores, essa é justamente a diferença do top 10, top 20. Esses jogadores, eles jogam um nível alto, mas é por um determinado tempo e depois dá uma caída. Ele não consegue manter, imprimir por todo o set e torneio afora, diferentemente ali do top 10, top 15, né? E ainda por ser Roland Garros, né, 3 sets, isso ajuda também a dar esse tempo e fazer a virada, que foi acontecer lá no terceiro e quarto set, né? Então, assim, Prismat para mim, primeiro e segundo set, muito bem, muito mais mérito do Prismat do que um demérito ali do Fonseca. E a gente tem aqui o quadro que vai refletir isso, né? E ficou muito legal essa análise aqui para trazer para vocês, que a gente começa a ver aqui a primeira categoria, que a gente tem ace aqui, onde o Prismat fez 12 aces somando os 2 sets, tá? Esse é o comparativo somando os 2 primeiros sets, tá? E o João Fonseca apenas 2. No primeiro set foi 9 aces do Prismat, no Saibro ainda. Então você faz praticamente 2 games inteiros só de ace. Então assim, é muito difícil você quebrar um saque onde o cara tá sacando muito, né? E aí dupla falta 0, ou seja, nenhuma dupla falta. O Winners, você vê que o Prismat aí imprimindo mais agressividade, já com 28-17 contra o Fonseca, e ainda assim com mais ritmo de agressividade tinha menos erro, com 14 e o João com 16, né? E o João ainda assim, né, com essa forma mais controlada, ainda errando bastante, né? Então foi isso que foi o principal destaque, né? E aí isso reflete aí nas outras métricas, né? Ganhos com pontos com ganho no saque, né? Que aí os aces ajudam muito esse 73% aí do Prismat. E pontos ganhos no segundo, né? Pontos de retorno. E aí você vê ali o total de pontos ali, né? 58. Ainda assim, né? O Prismat fez 58 pontos. João Fonseca 50, não é uma distância tão grande, por isso que é mais mérito do Prismat do que o João Fonseca que não tava jogando muito mal, sabe? Ainda conseguiu salvar um break, mas aí depois teve os convertidos ali, somando ali primeiro e segundo set, que o segundo set também foi muito parelho, e ali teve uma chance de quebra, o Prismat conseguiu, e, e aí isso foi para mim o resultado do primeiro e segundo set, por isso estava 2-0 pro Prismat. Só que aí, galera, vem o terceiro set. E aí eu já vou mostrar aqui que muda a análise, que eu somei o terceiro e o quarto set, e aí gravando ali o que a gente tinha de primeiro set, a gente já vê a primeira categoria aqui de Ace, onde o Prismat de 12 em 2 sets foi para 1. Cara, você tá falando aqui de 11 pontos. 11 pontos foi justamente foi quase a diferença entre o João Fonseca e o Prismat no primeiro e segundo set. Claro que um Ace ali, talvez jogando metade dos pontos para cada um, daria 5, 6 pontos pro Fonseca nessa brincadeira e
e como tira de um põe e adiciona para o outro, né? Então ficaria ali onde ficou 50 a 60, só essa métrica aqui já ficaria 55 a 55, mais ou menos, só por uma questão de ace aqui em relação a pontos. Aí você coloca aí mais dupla falta também, que ele tinha feito 0. Também o João Fonseca fez uma aí, também tinha 0, né? Mas se você somar mais 4, são 4 pontos que você passa automaticamente para o adversário. Então você tira mais 4 ali do 55, cai para 51, soma para o João Fonseca de 55 para 59. Você já tem ali 59 e 51, que é a diferença deles no primeiro e segundo set. Entendeu? Aí você soma aí também winners. O Prismat tinha 28 winners, já cai para 18. João Fonseca, no terceiro e quarto set, tinha. No primeiro e segundo tinha acho que 14 ou 16, né? Não lembro agora. Passa para 12. E aí, erros não forçados, onde o Prismat tinha 14, ele passa para 23, mais 10 pontos aí que seria jogado aí pro João Fonseca. E o João Fonseca com 14, estava com 14 ou 16, né? Era mais ou menos isso. Então aqui entra o ponto fundamental da análise, que você vê que o Prismat, ele começou a errar muito mais, gente. Entregar mais pontos pro João Fonseca que no primeiro e no segundo set, cara, tava impossível, o cara tava implacável. E o João Fonseca também, não é que ele também mudou muito aquele estilo do jogo, que a gente viu mais agressivo e aquela coisa. Os dados aí não mentem. Eu queria falar que o João Fonseca passou o carro no terceiro, no quarto e no quinto set. Que o resultado ali, quando você vê, né, 6-2, 6-1 ali, 6-3, você pensa que foi isso. Mas não foi essa questão da agressiva que o João Fonseca voltou que ele era antes, aquele modo agressivo que ele começou a ganhar um monte, todos os pontos e dando winner naquela agressividade. Você vê os pontos aqui, ele até teve menos winner que no primeiro e no segundo set. Então isso aqui é um pouco dos. É importante esses dados aqui para desmistificar essa questão da agressividade, tem melhor resultado. Então fica esse alerta aqui que eu vi muita gente também falando da questão da postura, eu também comentei, mas acho que isso aqui acho que é um dos dados mais importantes para a gente discutir aqui e ser ligado aos fatos. Então, esse foi um ponto importante. E aí você vê que no pontos ganhos, você tem ali, muda um pouco, né, os ganhos de saque do primeiro e segundo, você vê que cai muito ali do Prisma, a gente estava com 70, com os 50 em primeiro e segundo saque, isso passa aqui um pouco pro João Fonseca, e ali depois você vê também, vai descendo pontos de retorno contra, não vou entrar em detalhe aqui, e aí total de pontos, ele tem ali 60 pontos ganhos contra 43 ali, que faz essa métrica de somada dos aces, duplas faltas, erros não forçados, que o Prismat piora muito, e isso acaba indo pro João Fonseca. E também uma parte mental muito importante que a gente vê aqui, galera. O João Fonseca aqui no terceiro e quarto set com breakpoint salvos, onde teve 3 oportunidades para não deixar ressuscitar o jogador, e o Prismat ele salva os 3, né, 100% de aproveitamento, e onde ele teve a oportunidade ali dos 5, ele foi lá e converteu, e aí fez essa virada. Então isso que foi, acho que o ponto-chave aqui do jogo do João Fonseca. O quinto set muito parelho, esses dados aqui, nem vou entrar no quinto set, mas o João Fonseca mantém muito em linha do que está aqui. O Prismat ainda acaba fazendo mais erros não forçados, menos winner, e ali você vê que também entrou talvez um pouco da questão física para ele, uma parte mental. O João Fonseca fisicamente se manteve correndo e mentalmente estável. Foi junto com a torcida ali e ele faz a virada histórica aí, lembrando época de Guga em Roland Garros, uma baita vitória. E como eu comentei, ele avança da segunda rodada para a terceira rodada, que ele defende os pontos, porque no passado ele chegou na terceira rodada, e vai jogar agora com Novak Djokovic pela primeira vez na história. Vamos poder assistir João Fonseca e Djokovic. Imagino que vai ser um jogão. Tem muito para falar desse jogo. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, então o vídeo vai ficar muito grande. Mas muito feliz com a vitória do João. Ele até chega a chorar ali, emocionado. Primeira vez que joga 5 sets em Roland Garros. Um jogo de esforço muito físico. Espero que ele se recupere aí para inventar o Djokovic, que não vai ser moleza, né? Vamos ver se vai ser mais um jogo de 5 sets. E tomara que o Fonseca ganhe do Djokovic e vai entrar para a história aí essa partida, né? A última vez que o brasileiro jogou foi o Dutra, em 2018, em Roland Garros, e depois, acho que em 2016, teve aquela partida épica contra o Belucci, onde o Belucci fez um 6-0 no Djokovic, nossa, absurdo. Mas aí acabou perdendo. Mas é isso, galera. Se você gostou, deixa o joinha aí, ajuda muito, canal pequeno aí. E também para eu continuar fazendo as análises, trazer conteúdo para vocês. Gosto muito aqui de fazer essas análises, mostrar os dados, mostrar a realidade, não só a parte qualitativa. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E vamos, João, e... Uau! Tá dando sorte, hein? Essa aqui do Guga tá dando sorte. E vamos que vamos. Valeu, galera. Obrigado.